Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Ontoletras. Hoje nós vamos receber um aluno muito querido, muito especial da nossa escola, é o Paulo. O Paulo já terminou com a gente o curso, ele fez os 10 níveis aí de gramática da gente. Oi, Paulo, tudo bem? Agora que você já entrou, é só você solicitar a participação, pronto. Aí, vamos lá. Agora é só entrar na live e a gente vai bater um papo. Oi, Helena! Helena entrou, olha só. Tudo bom? Helena, quero fazer uma Tudo live jóia, com você Adriana. também. Привет! Olha, a Helena tá aqui, a nossa professora querida. Привет! Привет, Paulo. Paulo, a gente tá querendo Привет! fazer essa live há um tempão, né? Um tempão, muito tempo. Agora É conseguimos verdade. aí um tempinho. Olha, a Helena tá aí, tudo bom, Helena? Helena, quero fazer uma live com Привет, você. Helena. Vamos fazer? Então depois eu vou te escrever pra gente fazer, tá? Bacana. Maravilha, que bom. Paulo, eu estava querendo Maravilha. fazer essa live com você já há um tempo, né? Aliás, desde que eu te conheci, é muito bom conversar com você, mas eu acho que vai dar Obrigado. muito mais certo a gente fazer ela agora, né? Peraí, será que tá Sim, dando sim. para me escutar direito? Tomara que esteja, que eu tô sem fone. Vamos lá, eu tô sem fone de ouvido. Peraí, só um minutinho, vou tentar botar. Se bem que não, vou tentar assim mesmo, vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que foi muito legal a gente combinar essa conversa agora que você terminou a gramática, né? Eu fiz você fazer 10 níveis de Já terminou? gramática. Já terminou? Não tem mais não? Não, gramática acabou, Paulo, gramática acabou. E aí eu queria começar, então, perguntando um pouquinho, pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, o que que você estudou, né? Com que você trabalha, se você fez faculdade, de quê, se já estudou Então, idiomas. meu nome é Paulo, eu sou militar do Exército, né? E, claro, já estudei outros idiomas também, estudei inglês, estudei francês, italiano superficialmente, espanhol idem superficialmente, e creole e haitiano, né? Mas também foi só para o trabalho quando eu estava no Haiti trabalhando, né? E eu fiz faculdade de letras, né? Poucos meninos na sala, eu era um deles. Letras, eu acho que é um curso direcionado só para as mulheres, né? Mas eu É estava lá verdade. e Eu fiz quase que eu letras aprendi. também. Eu fiz na UNB. Você fez onde? Eu fiz na UCB, Universidade Castelo Branco, lá em Realengo, no Rio de Janeiro. Legal. Entendeu? Aí eu fiz lá, do ano 2000 até o ano 2003, 2004, por aí. 2003. Então você é carioca, faz tempo que está em Brasília? Faz 4 anos. 4 anos que eu estou aqui em Brasília. Antes disso, eu já viajei o Brasil inteiro aí. E vamos viajar de novo, se Deus quiser. Paulo, é pouco tempo, 4 anos em Brasília. Pensei que você estava mais. E você se adaptou bem Não. aqui? Você gosta daqui? Isso aqui é uma maravilha, né? Brasília, eu acho que não tem igual, né? Uma cidade que te oferece segurança, te oferece um sistema de saúde, posso dizer que eficiente, entendeu? Comércio, né? Quem quiser trabalhar, emprego, eu acho que rende bastante aqui em Brasília. Tem como achar emprego aqui em Brasília assim. Que bom, um carioca elogiando Brasília, eu fico feliz aí, né? Como boa brasiliense, eu também adoro aqui, viajei, morei nesse mundão, mas amo Brasília, gosto muito. Vamos lá, então. Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre a língua russa. Vamos lá, o que Pergunte. que te motivou a estudar russo? Porque todo mundo acha esquisitão quando a gente fala, né, brasileiro que quer aprender russo. Qual foi o motivo? O que que te incentivou? Por quê? Olha, é uma surpresa, né? O que me motivou a estudar o russo é o meu próprio trabalho, né? No Exército, nós temos lá uma questão de credenciamento linguístico, né? Então, o Exército oferece as oportunidades para que nós nos credenciemos em alguns idiomas e me faltava o russo, me falta o alemão e ainda tem o chinês ainda que a gente pode estudar, mas não é o caso, não. E quando eu buscava me Olha, credenciar no. acabou de entrar na sala um aluno de russo nossa que fala romeno. Ah, Então, olha, de fala o quê? você, Romeno? ele morou na Romênia, o Eduardo, fez Ah, uma eu, live eu muito legal assisti a depois com live ele. que tu fez com ele, eu Ele tá assisti. aí, ó. Então, assim, de vocês, meus Legal. queridos alunos de russo, eu espero tudo. Então, você me dizer que quer aprender mandarim, eu já nem caio para trás, porque realmente eu acredito que queira Não, mesmo.
Tu sabes que sabia que eu fiz 6 meses de mandarim quando eu estava no Rio de Janeiro? É mesmo? Como que é? Eu fiz 6. Eles usam lá um pinyin, né? Então, para você poder tentar entender aqueles diagramas, kanji, sei lá o nome daquilo, eu não E é lembro mais difícil mais. que russo, né, Paulo? É, mandarim é mais difícil que russo, né? Eu imagino. Será? Eu acho que sim, é bem mais difícil. Só na decoreba mesmo, né? De Cara, falar já passou na minha Nihao. cabeça, sabia que já passou na minha cabeça aprender mandarim? É bom que agora acabou de ir embora esse pensamento, não vai passar mais. Então, Adriana, vai voltando. Eu queria, então, como primeiro idioma, né? Primeiro não, né? Entre os dois que me faltavam, eu falei, não, vou estudar alemão. Aí procurei um curso de alemão aqui em Brasília, encontrei, só que ele só começaria em agosto. Eu falei, eu não posso ficar parado, eu tenho que botar esses neurônios para funcionar. Aí eu fui procurar russo na internet. Aí achei lá uma senhora, achei a Yulia, da Yu Idiomas, e depois achei o teu site bem mais estruturado, e aí foi o que me chamou mais atenção. Aí eu, opa, peraí, deixa eu fazer uma chamada aqui, vamos ver como é que fica esse negócio. Aí foi onde nós começamos o russo, né? Em maio de 2018 ou 2019? 2019, né? É, 19. Em maio de 2019 nós começamos aí a estudar o russo, então já vamos lá para 2 anos estudando aí o russo. Cara, você fez Então muito foi por rápido isso. esses níveis, então. Você é um exemplo, então, que eu posso dar por aí, porque geralmente eu falo que o curso vai de 3 a 5. Vocês fizeram no semi-intensivo, né? Sempre É, um semestre em 2 meses, né? Um semestre em exato. 2 meses. Cara, você fez rápido, você fez os níveis de gramática em 2 anos, ou menos, 2 anos, né? 2 anos. Nós terminamos há pouco tempo, né? Agora a gente está num outro módulo, né, de conversação. Então, Cara, passou muito vamos lá. rápido. Nossa, Paulo, eu fico muito feliz que você tenha encontrado a gente, então, né? Tinha outras opções lá, que bom que veio parar na minha escola. Fico muito feliz. Tinha outras opções. Que bom, não, mas o russo ele tá mais popular, né? Cara, você tinha que ver quando eu resolvi aprender, lá em 1900 e bolinha, né? Tá super popular, Adriana. Aqui no Instagram, por exemplo, a gente entra, tem um monte de pessoas de língua russa que eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo porque, assim como você agora tem postado, eles também postam alguma coisa lá sobre a língua russa, sobre a cultura, literatura. E aí eu vou lá pesquisando, vou adquirindo Agora, algum vocabulário. essa live que eu faço com você é uma live muito interessante. Por quê? Geralmente eu faço aula com alunos que sempre gostaram muito de gramática e que estavam convencidos que gramática era o caminho. Quando eu te conheci, eu percebi que você era mais da conversação. Eu ainda Mais a pensei, eu falei, conversação. gente, ele não vai gostar do meu curso. Eu lembro quando eu te conheci, eu falei, ele não vai gostar, ele quer falar. Ele é carioca, falador, né? E assim, Aham, e eu vou te falar uma coisa, você me surpreendeu, porque geralmente, Paulo, eu nunca te disse isso, né? Mas o aluno que chega com tanta sede para a conversação, ele desiste. Ele não dá conta. aham. Ele se engana. Olha só, vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai concordar comigo depois. Olha só. Você falou que você segue vários perfis aqui no Instagram, né? E você procura coisas por fora. Agora eu vou te perguntar Aham. seriamente: é suficiente se você não estudar o idioma russo? Se você apenas seguir perfis e assistir vídeos esporádicos nas redes sociais, mas não fizer um curso regular, não digo não tô letra, mas um curso, né, de russo, é suficiente para aprender esse idioma ou não, na sua Não, opinião? não é, não é, não Também é. acho que não é. Realmente, conforme você falou, eu sou bem apressadinho em querer aprender algum idioma, né? Eu vou criando uma metodologia própria. Eu falei, não, isso aqui, dou o meu jeito e consigo. Mas no russo não deu. Também acho. Não Parece tão deu. e assim fica tão antipático quando a gente fala isso para os outros, né? Parece que ai, não quer que a gente fale. Não é isso, não. Eu acho que é legal seguir, eu acho que é bacana essas curiosidades, como você falou, aprender as palavras, é uma palavra por dia, como eu costumo dizer, aprender as curiosidades do país, mas, cara, se não pegar essa gramática ali no cabresto, vai falar o quê? Né? Então, assim, eu acho que como complemento é legal, mas o que eu vejo é muita gente que confia, né, só nisso, que não faz o curso e segue as pessoas, tem muita vontade de Uhum. aprender, e acha que é suficiente. Cara, eu acho que não é nem para francês, sabia? Para inglês, acho que para nenhum idioma, pela minha opinião, né? Acho que não. Para falar bem, né, Adriano? Falar meia boca, E qualquer olha, idioma, eu acho que eu qualquer nunca, idioma, com eu exceção também do nunca te russo, contei dá. isso, mas eu era mais apressada que você.
Eu era mais apressada que quando eu resolvi estudar russo, Paulo, o meu primeiro livro se chamava Russo Sem Esforço. Era o nome do... eu morava em Bolonha, sério, eu morro de vergonha. Guarda esse livro aqui. Era assim, Il Nuovo Russo Senza Sforzo. Eu estudava naquele livro porque eu falei, não, eu quero falar logo, não quero estudar não quero estudar gramática, não. Então, é um caminho, um erro que eu fiz. Eu sei como é que esse livro funciona. Você vai para a cama, dorme, bota ele embaixo do travesseiro e tudo entra na sua cabeça, entendeu? Toda a gramática russa. Cara, eu achava. E aí eu perdi um tempão. Morei em Bolonha 2 anos, né? Os 2 anos que eu morei em Bolonha, eu ficava com aquele livro para cima e para baixo no travesseiro. Uhum. Não adiantou, né? Deixa eu te perguntar, você já foi para a Rússia? Tem vontade de ir? Ainda não, mas eu tenho vontade de ir, sim. Deixa eu terminar essa quarentena aí, ou melhor, essa pandemia, e a gente faz um esforço aí para ir para a Rússia. Eu tenho um contato já com o Vladimir. Eu ainda pensando, gente, que Vladimir é esse? É o Vladimir. Vamos marcar ele aqui na nossa live. Vamos marcar o Vladimir aí, ele vai mandar um avião me buscar aqui. Moral, meu filho. Você tem mais vontade de conhecer Moscou, São Petersburgo? O que você tem vontade de conhecer lá? É São Petersburgo. A história que eu vi da Segunda Guerra, ela me chamou muita atenção. Né? Antes era outro nome da cidade, né? Stalingrado? Era. Tem então, Leningrado, né? Tem algum. Leningrado, né? Leningrado, né? Pô, então a história é muito bonita e eu gostaria de ver em loco isso daí, né? Tipo aquele filme que você pediu pra gente ver, assistir, melhor dizendo. Tem uma cena no final do filme de guerra ali que os soldados estão passando, conduzindo os prisioneiros alemães, e aí tem uma babusca sentada numa cadeira na rua, assistindo aquele desfile passando, né, de prisioneiros. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa por trás disso daí que eu preciso entender da cultura russa. O que aquela babusca está fazendo ali? O que o filme quer mostrar? Eu falei, não, tem que me aprofundar mais nisso daí. A importância da babusca que eu tenho visto em alguns vídeos, né, no YouTube, vídeos russos, tem alguma coisa que eu preciso aprender, Adriano, eu preciso compreender melhor. Então, vale a pena mergulhar assim, de cabeça na cultura russa. Né? Vale mesmo. Ontem eu fiz um vídeo, não sei se você viu, que é os 10 motivos que levam as pessoas a estudar russo. Então, eu acho que você se encaixa naquele que é do gostar de idiomas, né? E para o trabalho, né? Que é útil para o trabalho. Esses dois. O trabalho, ele pode me gerar, pelo trabalho, uma oportunidade de realmente trabalhar em Moscou, né, na nossa embaixada, ou no consulado lá, não sei. Uma ascensão, né? Uma experiência nova. É uma experiência nova. Mas literatura russa não é muito assim a sua paixão, não, então. Porque Adriana, é uma unanimidade, a galera ama. Exato, mas como eu ainda não conheço, não mergulhei ainda na literatura russa, então eu não conheço nada de literatura russa, entendeu? Mas por isso que eu quero primeiro dominar o idioma. Não, peraí, agora eu dominei, agora vamos curtir, vamos nos divertir, vamos estudar os poemas, vamos ver quem são os melhores escritores. Aí tu vai mergulhando direitinho, né? Verdade. E, Adriano, outra coisa que eu percebi, eu nunca falei contigo. O russo, pra gente aqui, na nossa cidade, a gente mora em Brasília, muitos estão assistindo essa live e são de outras cidades. Uma das dificuldades que eu vejo no russo é que não tem com quem você conversar. Entendeu? Então você tem uma aula ou você está estudando, por exemplo, num curso de inglês. Todo mundo sai do curso, começa a brincar, um monte de gente, muita gente. No russo, o número de participantes, de aluno é menor. E cada um vai para o seu lado. Paulo, mas hoje em dia a gente tem uma coisa que antes não tinha, que é a internet, né? Existem muitos sites onde as pessoas fazem intercâmbio de... Eu tenho vários, inclusive, vários assim, anotados. Depois, se quiser, até te passo. Onde as pessoas, elas trocam. Tipo, ontem mesmo entrou em contato um italiano comigo e ele me falou de um site onde ele ensinava italiano para uma russa e ela ensinava russo para ele. Então, a gente tem hoje a internet, né? E assim... Tem muitas outras formas de praticar. Cara, eu comecei em 1997. Você imagina, 1997. Eu ainda acho que eu fazia curso de computação na Sarmento. Você não deve lembrar o que é isso. Cara, era assim, os computadores eram aqueles
aqueles, sei lá, Pentium 66, aquela loucura, né? Então, assim, a Sei. gente tava engatinhando ainda nisso. Aí era mais difícil mesmo, precisava desse elemento do presencial, né? Do É. pessoal. Cara, Autoletras a gente tinha ali grupinhos, né? Menos de 10 Oh, pessoas, né? maravilha. Oh, maravilha o nosso grupinho ali. Eu Cara, era amava bom, aquela né? nossa sala de aula. Poxa, Era muito sala de legal, aula. apesar de ser um idioma raro, assim, quando eu abri a escola, minha mãe, inclusive, ela tinha muitas dúvidas. Ela, minha filha, você vai abrir uma escola de russo, e sempre teve procura, né? E eu acho muito legal, porque em Brasília tem esse público, né? E a gente, se não fosse a pandemia, eu acho que ainda ia ter bem mais aqui em É, Brasília, sabia? Mas exato. daqui a pouco a gente volta com tudo para esse presencial também. Não, com certeza. A gente precisa voltar, né? Esse Vamos, presencial vamos. aí. O contato humano é É, essencial, né? Esse ele é, contato com as pessoas, ele é mesmo. fisicamente, né? Você é muito triste quando você ouve de uma pessoa, se encontra com a outra pessoa na rua e, ai, toca aqui, a gente não pode se abraçar e nós latinos somos muito de agarrar, beijar. É, E aí você, não vou te dar um abraço, não, tá? É horrível é. isso. Eu também reparo isso, eu percebi também, dói em mim também. Deixa eu te perguntar, falando de outros idiomas, você mencionou rapidamente, mas me fala melhor, quais são os idiomas que você estudou e até onde você foi de verdade, assim, nos cursos mesmo? O que você fez, assim, que estudou, Olha, estudo regular de idioma? regular mesmo eu estudei o inglês, tá? Então eu fui nível B1, né? Francês eu estudei até o nível B1 também. O italiano, você já sabe a história, né? Estudar só para fazer a prova e obter o diploma ali de nível B1. Mas se você me perguntar se eu sei italiano, não. Eu precisaria, não vou mentir, né? Eu tenho que ser sincero, então eu não estudei o italiano com profundidade. O espanhol, eu estudei uns 3 ou 4 meses só para atingir o objetivo que eu queria à época, e consegui o objetivo e deixei de lado por ser tão parecido com o português, a gente acaba, não vamos dar tanta importância a esses falsos cognatos, não. Vamos falar o portunhol, que é um novo idioma, e aí você fala. E agora o russo, né? E fora o crioulo haitiano, quando eu trabalhei fora, né? Que lá eu fui forçado a aprender, mas na prática diária do dia, sem teoria de gramática, nada disso. Foi na conversação diária mesmo, entendeu? É. Então é Nossa, é uma isso. boa experiência de idiomas aí, vários, né? Eu gosto. Os neurônios ficam doidinhos assim, tudo trabalhando. Os neurônios. É Eu boto verdade. eles para trabalhar. Mas que bom. E esse seu conhecimento de idiomas que você trouxe, né, dos outros idiomas, você acha que foi importante para o russo? Sim, sim. E qual é a Porque diferença que você sentiu de estudar russo e de estudar os outros idiomas? Tem alguma coisa que você achou, tipo, bem diferente? Ou é a mesma coisa? a começar pelo alfabeto, né? Já vê a diferença. Hoje eu tive a mesma dificuldade que, que você teve. Lembra lá? Poxa, a gente tentando escrever em inglês e a letra vinha, era a letra de russo. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu contigo, aconteceu comigo para escrever sambar. E eu, caramba, puxei um. Falei, meu Deus do céu, a cabeça está ficando doida assim já, É, com tanto alfabeto diferente, né? Mas foi isso, para começar pelo alfabeto e depois a questão das declinações e dos casos, isso tudo foi muito diferente para mim, entendeu? Porque você não vê isso em outros idiomas, né? Ou até vê, mas não sabe que existe, né? Está ali implícito, você trabalha, você faz aquilo, lida com aquilo, mas nem está sabendo que você está declinando, que aquilo ali é um caso, até mesmo na língua portuguesa. é A gente não verdade. sabe. Agora, na língua russa, não. Você tem que saber aquilo ali. Eu acho que uma criancinha russa deve falar para você, não, isso aí é prepositivo. Não, isso aí é acusativo. A criancinha Ela, russa. ela sabe. Eu sempre prestava atenção nas criancinhas lá na Rússia. Eu ficava, meu Deus, como ela tá falando russo desse tamanhozinho, né? Deixa eu só dar um É, oi aqui para os meus amigos que entraram. O professor de violão e guitarra, Tiago Wesley, um professor maravilhoso, chegou a dar aula para a gente lá no Ontoletras. A minha irmã, Helena, está aqui. Paula, minha irmã, comprou meu curso, nível 1. Só que ela oh, não começou legal. ainda. Você acha que vale a pena? Incentiva ela a ir a fazer Não, ou só vale a foi na pena. Rússia? Eu comprei para minha filha, não sei nem se ela está estudando, porque ela trabalha bastante, né? Mas eu até comprei para ela porque vale a pena, né? Vale. Porque é o pontapé inicial, né? É verdade. Você começar nesse nível 1.
Exatamente. Então, o conhecimento dos outros idiomas, alguma coisa ajuda, né, Paulo? Alguma coisa ele agrega, apesar do Agrega. russo ter uma estrutura muito, né, diferente dos outros idiomas, né? E aí eu vou te perguntar, você é um cara que entrou lá na escola, você tinha muita sede pela conversação, mas você se dispôs a fazer 10 níveis de gramática. Isso, apesar de ter feito em 2 anos, Paulo, é o equivalente a 5 anos, porque cada módulo é semestral. Então, se você tivesse feito assim da maneira mais tradicional, que é o semestre, né, do idioma, ia ter levado Uhum. 5 anos. Você fez um curso de 5 anos em 2, que é um excelente tempo, né? Me É. surpreendeu bastante, deu um voto de confiança para mim, eu fico muito feliz. E você é um aluno que me surpreendeu muito, porque além da Ontoletras, eu sei que você estudava muito, você ia atrás, então você não deixou totalmente de lado esse seu interesse na conversação, você foi cultivando ele, tanto que o seu vocabulário é muito bom, a sua pronúncia é muito legal, né? Mas ao mesmo tempo você pagou o preço ali, cara, de fazer a gramática, entendeu? Você sentiu que aquilo ali era importante, você realmente fez até o fim, isso é muito bacana. E aí eu queria te Super perguntar importante. qual parte da gramática que você, que é um cara que conhece já toda a gramática russa, você passou por toda a gramática russa. Paulo, são pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Ninguém tem essa paciência. As pessoas querem falar, e o pior, na pressa de querer falar, como é que vai falar sem saber declinação, né? Então, assim, Exato. e a declinação não aprende da noite para o dia, você sabe que não. Mas são pouquíssimas as pessoas, eu te falo isso porque eu lido com isso todos os dias, que realmente estão dispostas a fazer esses 5 anos, né, que você fez em 2 e que vale muito a pena. E eu queria então te perguntar qual foi o módulo que você mais gostou da gramática, e se foi muito ruim para você estudar gramática, se você achou um saco, ou se você achou Bom, interessante, e qual dos cursos que você fez, dos nossos módulos, que você gostou mais? olha, eu gostei de todos os módulos, né? Gostei de todos. O mais fácil é o primeiro módulo ali de você estudar o caso nominativo, né? Bem fácil, tranquilo. E o mais difícil que eu achei Vou foi o adivinhar. genitivo. Eu sabia, ele é campeão aqui. O O Rodrigo, genitivo. todo mundo que eu entrevisto fala que o genitivo foi o módulo mais difícil. É porque é muita coisa, né? É muita coisa. O genitivo é É, tudo, né? rapaz. Qualquer coisa é genitivo. Paulo, russo é pros fortes, né, cara? Genitivo é doideira. Doideira. Aquele Agora, plural lá, né? fora o nominativo, o mais fácil eu acho que é o prepositivo, né? O prepositivo é mais fácil. É verdade. Queria te perguntar o que você achou aqui de um livro que a gente conhece muito bem, esse aqui, que é o livro que a gente adota na Ontoletras. O que você achou dele? Eu achei um livro muito bom. Eu só acho que ele deveria de ser maior, maior no sentido de das letras serem um pouquinho maiores, que eu já estou ficando meio ceguinho, então eu tenho que ficar usando óculos. Mas o livro é excelente, muito bom. Bate passo a passo. Ele procura não dificultar a vida do aluno, esse livro. Gostei muito dele. Eu É não um sei se livro você que. passou por isso, mas quando eu comecei a estudar russo, eu comprava tanto livro. É igual quando eu até falei isso em outra live. É como você comprar um monte de roupa para ir para academia e nunca ir. Não sei se você já passou por isso. Pagar É, mensalidade, né, de 1 ano, mas nunca vai. Teve uma época aqui que eu queria malhar, eu tinha tanta roupa, tudo combinando, não sei o que, mas não ia, né? E era a mesma coisa aham. com os livros de russo. Eu tinha um monte de livro, mas, cara, eu não estudava naquele. Primeiro porque, cara, os livros são muito ruins. Então, eu acho que esse é um erro que tanta gente comete, sabe? É. Muitas pessoas me escrevem falando que livro, olha o livro que eu achei aqui, professora. E eu conheço tudo, né? E eu já sei que é ruim. Tanto que eu já fui logo no melhor, né? A gente perde muito tempo, né? Muito dinheiro atrás de É. livro só para ter. Os livros são muito ruins, cara. E aí eu queria te perguntar essa próxima pergunta, se além da Ravronina, né, que é o livro que a gente adotou, se tem mais algum que você encontrou ali nas suas buscas, né? Você conhece muito material de russo. Algum que vale a pena? Não, tem os 3 livros que são dicionários, né? O de 700 verbos, o de 500, e tem aquele que eu adquiri aí da sua livraria, aquele outro dicionário, e os livros digitais que você nos deu para fazermos aquelas aulas de leitura, né? Que eu não lembro o nome dele, não, aqueles vinte 20 historinhas, é isso? contos, eu vou até retomar ele. Vou fazer agora É. em maio, a gente vai retomar. Se você puder, faça, porque é muito bom, né? Aquelas Não, historinhas. não, hoje eu já estudei um pouquinho dele hoje, Ele é muito bom entendeu? e ele é facinho, né? Começa a ler uma leitura gostosa. E é literatura russa. Tem conto, tem Pushkin, cara, ali, tem Tolstói. Eu fiz um vídeo lendo 3 páginas daquele negócio ali.
É uma coisa Mas, legal em você, Paulo, é porque você curte o aprendizado, né? Eu tenho alguns alunos que quando eu falo que, primeiro, né? Você fala que você tem que estudar 10 níveis de gramática, a pessoa já te olha assim. Aí a pessoa fala, caraca, para começar a falar, é para começar a falar. E aí as pessoas pensam, poxa, então vai ser chato, né? E uma coisa que eu reparei em você é que você curtiu o caminho, né? Você não esperou para aham, curtir, para gostar de russo, só o dia que eu falar russo, né? Você sempre se divertiu, sempre foi atrás, você é, grava vídeo, você, poxa, eu te pedi um dever de casa um dia desse, você fez um vídeo lindo do dever de casa, né? Para você, foi aham. prazeroso ou foi pesado? Não, foi prazeroso e difícil, porque eu não sabia que editar um vídeo era uma coisa tão Não, tô difícil falando assim. de russo. Se russo foi prazeroso, Ah, foi mais prazeroso ah, ou mais tá. pesado? Não, o russo foi mais pesado. Mais pesado. E eu tive que transformar esse peso em prazer em aprender um idioma novo. Já que eu me lancei no desafio, né? Vamos curtir o momento. Então, para mim foi isso, né? Tem sido isso, né? Porque não acabou, né? Você É muito dorme raro ouvindo eu escutar. podcast em É muito russo. raro, Paulo, alguém falar que foi mais pesado. Todo mundo fala que foi mais prazeroso. Mas assim, eu acredito que tenha sido pesado, mas a maior parte fala que foi prazeroso e nem entende por que foi. E eu falo, eu também não entendo. Mas assim, quando a gente fazia aquelas nossas aulas, né? As aulas, por exemplo, aulas de 3 horas, né? Cara, aula de três Aham, horas de russo, igual vocês fizeram, que nem a turma do Rodrigo, lá da Fabiana, né? Fazia 3 horas segunda, 3 horas quarta, são 6 horas de russo por semana. exato. Cara, é gramática mesmo. E a galera ia com brilho no olho, gostava, sabe? Curte. Então, uma coisa que Sim, eu acho sim. curiosa em russo é que, apesar de ser trabalhoso, apesar de que precisa estudar, não vai aprender assim, dormindo em cima do livro, como você falou, não vai, né? Eu sempre fiquei impressionada. Eu não esperava isso, que o aluno fosse gostar do idioma, porque eu gosto. Eu demorei para gostar, mas eu teve uma parte que na Não, época eu odiava. A eu época, vou te quando eu contar uma tempo de coisa que movimento. eu vou te contar uma coisa que você vai surpreender agora. Eu não gostava na nossa sala de aula. Sabe o que era? O hino da Rússia. Não fala Você isso. não é o hino em si, a letra, mas é que do início, quando você está chegando, aquele choque, você falava assim, gente, esse hino é lindo, não sei o quê. Hoje eu amo o hino da Rússia, entendeu? Eu gosto. Daqui a pouco eu estarei cantando aí, tocando o hino, entendeu? Mas de início eu falei, meu É. Deus, eu não aguento Na esse hino. verdade, Paulo, Essas palavras não conseguem entrar na minha mente, elas não Paulo, entram. hoje eu estava falando com a minha professora de piano, né? A professora, fazer uma ligação que você vai ver que tem tudo a ver. Professora, eu tenho uma dificuldade com piano. E ela me colocou para para tocar uma coisa que eu não conseguia de jeito nenhum. E eu sabia, pensei, cara, eu não vou conseguir isso nunca. E aí ela já sabia que eu ia conseguir. Eu pensei, eu nunca vou conseguir. A clave de sol com a clave de fá, eu falo, gente, ou é uma ou é outra, né? Clave, você toca, você sabe, né? Eu falava para ela, Isis, ou Aham, é clave de sol ou é clave de fá, as duas não dá. Ela, que já é professora há muitos anos e que conhece o que faz, ela sabia que eu ia conseguir e sabia como me fazer conseguir. Eu utilizo esse exemplo para falar o que eu fiz com vocês. Eu aham. conheço o que eu faço há muitos anos e eu sabia que eu ia conseguir. Então, Ah, assim, o legal. professor experiente, eu costumo confiar muito em professor experiente. Porque eu sei o que ele está pensando, eu sei a altura que ele enxerga as coisas. Então, pode parecer que ele está ali jogando uma coisa impossível, mas ele sabe o que funciona, tanto que todo mundo aprendeu, né? Aprendi, Aham. e a mesma coisa com Catiuxa. Catiuxa é a primeira musiquinha que a gente aprende. Eu lembro da minha mãe, cara. Eu não sei se a minha irmã tá aí ainda. Helena, você tá aí ainda? Me avisa se você tá. A minha mãe foi minha aluna, Paula, e ela era uma comédia. E era do Aham. nível 1, ela só fez o nível 1. Sou doida pra ela voltar. Aí um dia, cara, nível 1, a pessoa tá ali no alfabeto. Aí eu coloquei Catiuxa. Eu sabia, bom, a pessoa tá ali aprendendo a ler, né? Cara, minha mãe começou a rir, ela teve uma crise de riso, de desespero, e eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, minha mãe vai fazer eu perder todos os meus clientes aqui. E ela, hahaha. Aí eu, mãe, o que foi? Ela teve que ir pra fora da sala. Aí ela não parava de rir e ela dizia assim: você tá louca? Você acha que a gente vai conseguir cantar essa música aqui? Sua É. louca, não sei o quê. Eu, mãe, você fala baixo, que o aluno não pode escutar isso, não. Então, assim, ela morreu de rir. Helena, eu tô contando a minha mãe aqui. E assim, e aí o que aconteceu? Ela foi vendo que, num primeiro momento, o aluno assusta, não pega nada. Num segundo momento também, num Aham. terceiro começa a entrar. Começa a entrar uma coisinha aqui, outra ali, quando vê, tá cantando. Vocês todos, né, cantaram, sempre a gente tinha música, você inclusive toca, Aham. né? Qual música russa que você aprendeu a cantar todas, que eu dei, todas.
Então nem veio me dizer que era difícil, porque eu fiz você aprender. E você chegou a tocar no teclado, não foi? Qual que você Eu aprendeu no toquei, teclado? foi Catiuxa. Foi E Catiuxa, mas teve mais, Paulo, eu eu acho. toquei Catiuxa, o hino da Rússia, quem tocou foi o Pedro no violão. Eu acho que teve mais. Ottichorni, não sei se você... Era Não, mais... Otticiorni eu não toquei, não, nós só Não. cantamos. E teve outro Otticiorni instrumento que você levou uma vez para um piquenique? é uma escaleta, que lá nós tocamos a A Catiuxa. Catiuxa, Lá. é. Tocamos A galera Catiuxa. aprendeu. Cara, eu ensinei minha turma a cantar aquela música I Will Survive, sabe? Da Ah, foi Gloria. também. Cara, Foi, aquela nós cantamos música, uma vez na na hora que eu sala dei de com o aula. Paulo, a primeira vez que eu dei essa música para os alunos, eles olharam assim, era a turma do Rodrigo, né? Tipo assim, não vamos Ah, conseguir, professora sua louca, né? Todo mundo conseguiu. Então, assim, o professor, ele sabe onde que ele vai levar você, sabe? Aonde que ele vai levar. Então, parece casual jogar uma música difícil assim, mas não é. Então, você só faz isso. É mesmo com os alfabetos. Sabia que quando a gente ensina russo, na primeira aula, os alunos olham, você deve lembrar. Você fala, cara, eu não vou aprender que isso aqui é um U, que isso aqui... Vai dizer que não passou isso na sua cabeça? Que o não, B é o V. Não chegou a dá passar um isso, nó. não? Dá um nó. Até hoje, quando eu vejo um R, eu penso que o R é um P. Não, eu E- penso o contrário. Eu já confundo português, cara. Ó, a minha irmã tá falando para cantar em Não, russo. enfim, com o português mesmo, é isso que eu estou falando. Vejo o R Vamos no cantar em russo, eu russo? penso que é um P. Ó, a minha irmã tá falando pra gente cantar em russo. Vamos cantar um pedacinho. Vamos cantar, tô De falando sério. qual? Katiusha, você lembra? Катюся. Рад стали яблони и груши, пахли тумане над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Aê! E o hino da Rússia? O hino da Rússia é Россия звещения наша держава, Россия любимая наша страна, Bagunça. могучая воля, великая слава. Aí, Aí vai ser aí, Твое Твое достояние достояние, на все все времена. времена. É linda, É linda. Você tem coragem de olhar na minha cara e falar que, olha, que eu tinha colocado essa música antes da hora aí. Olha aí, Não, você arrasando na internet. martelava na nossa mente. Não, Mas então, a consegui letra fazer do você cantar. hino é linda demais. É Olha bonito. quantos coraçõezinhos. Ó, muita gente curtindo aí. Ó, subiu um monte de coraçõezinho. Valeu, Valeu, galera. Não, eu já acho que vai estar fazendo mais sucesso a gente cantando do que conversando. É, muito legal, muito legal. Cara, é prazeroso, é prazeroso. E assim, as músicas eram pra isso, pra quebrar um pouquinho, né? Pra quebrar um pouquinho. Mas não tinha como fugir do estudo sério, né? Mas as músicas eram muito legais e eu pretendo retomar isso. Você viu que eu tenho um Instagram chamado Ontoletras Músicas, onde eu coloco os vídeos lá? Sim, sim. Isso. Tô A lá, minha irmã tô tá lá, perguntando o que é seguindo. Catiuxa. Catiuxa é o diminutivo Catiuxa. de Kátia. De Kátia, de Catarina. É. Helena, olha só, Helena. Helena, minha irmã, comprou meu curso nível 1, ainda não começou a fazer. Faz, Helena. Você viu meu aluno aqui cantando maravilhosamente bem? Coisa mais legal, né? Tá vendo? Tem 2 anos de russo esse cara. Ele já fez todo o meu curso. Já fez tudo, né? Muito legal, Paulo. Tá vendo? Chegamos. Legal. Olha os passos que a gente deu. Eu sempre Aham. falo assim, quando a gente está num momento de dificuldade da língua russa, olha para trás. Olha lá de onde você veio. Assim, um dia, Paulo, lá atrás, o alfabeto foi uma coisa difícil. Uma coisa que talvez você passou na sua cabeça que você não ia aprender. E olha, Não, o alfabeto não foi difícil. Eu acho que o alfabeto é a parte mais fácil Eu da também língua acho. russa. eu É o também mais acho. fácil. Eu também acho. Eu também acho. Você de- Mas, assim, você- é muito comum o aluno, ele fica tão, assim, estranhando as letras, que ele fala, eu não vou conseguir. Eu passou isso na minha cabeça quando eu comecei lá atrás. E olha como é que a gente escreve hoje, Não, Paulo. você tem uma metodologia, uma técnica, ou melhor, uma didática, ou tudo isso junto, que é na primeira aula do alfabeto, você consegue incentivar o aluno, sabe fazendo o quê? O quê? Depois que você dá o alfabeto, o que o aluno quer fazer depois que você dá o alfabeto? Ele quer Escrever o trabalhar nome. com as letras. Aí você manda escrever o nome.
aquilo dali é fundamental. O cara sai dali todo animado. Feliz. Naquele dia eu saí de lá da aula, cheguei em casa, eu peguei aquele meu quadro branco lá, escrevi na dasquê. Paulo, a família toda, botei o Eu nome de todo lembro. mundo. Você tá falando isso, eu tô me lembrando direitinho do quando você escreveu o seu nome. Cara, eu tô emocionada. Me veio a cena, Paulo, de você escrevendo o seu nome, o nome da sua esposa e dos seus filhos. Você lembra disso? Exatamente. Lembro. Ah, é muito emocionante, cara. É muito emocionante, né? O que caminho Exato. bonito a gente fez? Deixa eu ver as próximas perguntas. Se você tem vontade de fazer o exame de proficiência um dia. Tenho vontade de fazer sim. Eu acho que é em outubro o exame, né? Já dá para fazer. Dá Você para lembra fazer. quando você queria fazer lá, logo no primeiro ano que você me conheceu, e eu fui maior grossa? Eu falei, o Paulo vai me odiar. Porque eu falo, mas hoje você entende, Paulo, que realmente não dava, que não dá. Parece que Não seria, dá. mas não dá. Não dá Não dá, mesmo. não. Porque, olha só, cai todos os casos no nível A1. E para estudar os casos, precisa de tempo, né? Então, assim, 3 meses, 6 meses, é pouco, né? Aham. Não é E verdade? no Exército, Adriana, tem prova de russo, né? E eu ainda não logrei êxito na prova do Exército ainda. Só para tu ter uma ideia. Não, Porque mas não a é prova, eu tão achei, fácil. a prova que você me mostrou deles, eu achei difícil pra caramba. Achei mais difícil que a proficiência do TRKI, cara. Mas nós vamos chegar lá, Paulo. Eu descobri uma coisa. Existe um site russo que você copia e cola. Pega aquela minha prova do nível 1, que o Exército chama de nível 1, que é como se fosse o A1 aí. Você pega ali, copia e cola, joga lá dentro. Joga no site lá. E ele faz uma análise de toda a prova e diz para você, essa prova não é nível A1, essa Não é. prova é nível tal. E eu fiz isso com a prova do Exército do primeiro nível ali, do nível bem básico, o A1. Chegou lá a resposta que é assim no site, ó. Nada a ver com o nível A1, era uma prova de nível B1 e não É de nível verdade. A1. Mas Então, assim a mesmo. gente não consegue na prova Não do Exército consegue. já passar de primeira, não. Paulo, não Tem que estudar consegue. E o muito. TRKI também. O TRKI é porque as pessoas estão acostumadas com os outros idiomas, com inglês, francês, italiano, que você tem um pouquinho, você consegue o A1, né? Russo não dá mesmo. Então, a pergunta para você aí, se você. Eu já fiz essa pergunta, mas vamos lá. Pretende ir para a Rússia? Pergunta da Helena. Pretendo sim, Helena. Quero ir para a Rússia. Pretende. Nós vamos montar um grupo aí, a professora e mais os alunos. Nós vamos fazer uma excursão pela Rússia. Você lembra que o Pedro deu até o nome, a Ontotour? A Ontotour, exatamente. Não, mas vamos mesmo, Paulo. Tô doida pra ir, tô morrendo de saudade. Eu fui ano retrasado, um ano antes da pandemia, eu fui. É massa demais. Então, pessoal, agora mais faltam só mais 2 perguntas. Paulo, olha só, hein? Pode falar a verdade. O que é que você achou da Onto Letras? O que é que você achou do meu trabalho? Olha, eu já adianto que o Paulo foi um aluno que eu achava que não ia gostar de mim, porque ele é mais da conversação. Aliás, ele é o meu aluno mais da conversação que tem. E eu sou muito gramatiqueira. E geralmente a galera da conversação não gosta de mim. Não gosta. Galera, é isso aí mesmo. A Adriana, ela pega Paulo, no pé da gramática. que isso, Paulo? Não, mas pode ser sincero. O que você achou? Não, mas... Pode falar a verdade. O que você achou de ter estudado com a gente? Muito bom. Não terminei, não. Estou estudando ainda. Maravilha. A gente vai estudando, vai aprendendo bastante, né? Claro, o aluno tem que passar por essa parte da gramática, não tem jeito, não tem como fugir. Se tiver algum interessado, né, que está assistindo essa live aí, ou que vai assistir depois, interessado em estudar russo, sinto muito dizer, você vai ter que estudar gramática. E a Adriana é uma professora que dá muita ênfase nisso daí, porque ela quer o nosso bem, né? Quer que a gente aprenda o russo de verdade, né? Saber falar russo. Cometer erros faz parte do processo, né? A gente sempre vai cometer algum erro falando, escrevendo, lendo, faz parte do processo, mas a escola é uma escola que merece uma medalha aí, porque nos ajuda bastante aí a crescer no conhecimento do idioma. Fico muito feliz. Você tem contato com vários professores russos. E o que você achou de ter aula com a brasileira? Lado assim, né? Positivo, né, Paulo? Por favor, puxe meu saco aí um pouquinho. Não, o bom de ter aula com Cara, uma eu acho que eu sou a professora... única brasileira que dou aula de russo. Tem um cara, eu acho, mas esse professor de português só sou eu. E aí? Ué, o bom de ter aula com um professor brasileiro
e que viveu na Rússia durante muito tempo, então domina. Você fez mestrado ou doutorado lá, né? Fiz os dois, mestrado e Os dois, doutorado. né? Então sabe muito. É porque você já sabe a forma em que o brasileiro vai fazer uma pergunta, vai pedir opinião de alguma coisa, você já sabe o que está na cabeça do aluno. E já um professor russo, eu penso que ele talvez tenha alguma dificuldade em saber o nosso pensamento, o brasileiro. Como é que ele pensa para montar uma estrutura frasal? Como é que ele vai montar isso daí? E então, o teu lado como professora brasileira já nos facilita nesse aprendizado. Entendeu? Eu acho isso também. A vantagem de ter aula com um nativo, né? Eu acho que é a pronúncia, a naturalidade, coisas que só eles têm. Não adianta que a gente não vai ter. Mas, cara, para te explicar a língua russa, eu acho uma professora de português ideal. Eu até tô colocando isso como slogan da minha escola. Não é nem a escola que vai te ensinar a falar, mas é a que vai te explicar. A Ontoletras explica de verdade a gramática. E era o que eu senti falta. Porque eu ia lá nas minhas professoras nativas e era muito legal escutar. Eu gostava, mas eu era espectadora. Parecia que eu estava assistindo um show, porque eu não estava entendendo nada, Paulo. Nada. Deus do céu. Eu falava, nossa senhora. Então, assim, eu acho que alguém que fale sua língua, que passou ali pelo que você está passando, entendeu? Eu acho que facilita. Claro que a professora nativa ela é muito útil, né? Muito bacana na parte da conversação. Né? Principalmente quando o aluno já está mais seguro. Tanto que a gente tem professoras nativas na Ontoletras. Nós temos professoras nativas. E eu tentei sempre trazer nativas para falar com vocês, né? A gente teve aí a professora Dina, a gente teve até uma aula com a Yulia, só que não foi na sua turma, foi com a outra, a professora Helena. Então, assim, eu tenho consciência dessa necessidade e eu sempre faço, assim, parcerias com elas, né? Para a gente conseguir aí oferecer para vocês o que tem de melhor, né? Que é também a presença do russo. Mas na parte da gramática, eu boto uma fé enorme aqui na gente que é brasileiro mesmo, viu? E o aluno tem que se preparar também para aprender verbo de movimento. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente faz na escola, Paulo, é porque você, graças a Deus, você fez comigo desde o começo, né? Mas geralmente é uma zona, é tudo muito misturado por aí, né? Nos métodos. Pelo menos o que eu passei foi assim, os métodos que eu passei. E aí eu falei, cara, isso não funciona. Misturar verbo de movimento com caso, com genitivo, com aspecto verbal. Você sabe que é assim que é feito? Você sabe, desde o nível 1 lá para fora. Aí, na minha escola, eu fiz tudo diferente. Eu falei, não, aqui não. Vai ser um módulo de cada coisa. Então, quando a gente faz um curso de verbo de movimento, a gente fica ali 6 meses falando daquilo e vê de uma maneira minuciosa, tá? Vai aprender completamente? Olha, vai entender. E depois vai aplicando. Tipo na aula de hoje. Eu e o Paulo, a gente estava agora, antes dessa live, numa aula de russo. O Paulo faz aula de conversação em russo. Ele já terminou o meu programa de 10 níveis de gramática. Esse aluno que está aqui na frente chegou lá. E agora ele faz conversação. Você viu que caiu uma frase para o Pedro falar, que era Yahaju? Você lembra? Agora, poucos minutos, né? E aí, bom, a gente... Quando eu perguntei para o Pedro, isso daí é um verbo ir, como tem um monte, mas esse é o ir de uma vez ou é o ir do costume? Imediatamente ele lembrou. Tá? Então, assim, todo aquele estudo que a gente fez, agora na parte da conversação, Paulo, a gente só puxa. Você viu que hoje foi aula do prepositivo, no método da conversação? E a gente, olha, cara, vocês estavam declinando super bem. Por quê? Porque tem uma bagagem. É totalmente diferente. Você agora está na conversação, mas você já está trazendo muito que você estudou, sabe, Paulo? Você não está dependendo de gramática agora. Agora é só aplicar vocabulário, papo, né? Hoje você fez perguntas muito interessantes. Eu sei que você está estudando pelo nível de pergunta que você faz. São perguntas muito importantes. E sabe o que é legal? São perguntas que eu fazia. Então, as suas dúvidas, por isso que eu parei para explicar cada uma hoje, de cada coisa que você falou. Porque elas eram fundamentais. Eu sei que é a dúvida de todos os brasileiros. Nesses anos que eu tenho Ontoletras, são as dúvidas mais comuns. E você está conseguindo enxergar isso, mostra que você está dominando muito bem o idioma. Mais do que você pensa. Você progrediu muito, cara, muito. E depois das férias, que todo mundo chega cansado e esqueceu tudo, você chega muito mais afiado das férias. Mas é porque eu não parei, viu, André? Tem que avisar isso pro pessoal aí. Eu não parei. A gente entra de férias na escola, mas... É como se fosse, sabe, uma briga pessoal. Eu não quero perder para o idioma. Como eu disse, eu e ele, a gente fica brigando. É tipo assim, ó, ele fala assim para mim, você vai desistir. Aí eu falo, eu não vou desistir de você. Você vai desistir? Eu falei, não vou desistir. E eu fico brigando com o idioma. Até eu dominar. Eu tenho muito a te parabenizar, porque você, Paulo, tinha o perfil de quem ia desistir. Sabe por quê? Não falo isso de crítica, não. Porque você queria muito conversar, você queria conversação e eu sabia o tamanho do caminho.
E eu fiquei com medo. Eu falei, cara, ele não vai gostar do meu curso. E assim, eu acho que essa vontade de querer aprender, né? Essa empolgação, ela tem que ser muito medida. Porque eu sabia o tamanho do caminho, né? E você me Aham. surpreendeu muito. Você lembra que um dia desse eu te escrevi no WhatsApp, porque tinha uma menina que estava fazendo meu básico 1 e estava querendo comprar um monte de gramática. Parece que é uma coisa muito de bacana. Pô, a menina tá super interessada. Aí eu falei, Paulo, sou macaca velha nisso aqui. Ela vai desistir. Porque ela não tá fazendo aquilo que deve ser feito naquela etapa. Então você tem que Passo a fazer passo. passo a passo. Russo, se você não fizer passo a passo, você desiste. Porque, Aham. por exemplo, se eu chego para um aluno do nível 1 e taco o verbo de movimento na mesa, que é o que fizeram comigo quando eu estudava russo, o aluno desiste. Cara, tacaram um monte de genitivo na minha segunda aula. Você imagina? Então, assim, Aham. você tem que ter muito cuidado para ir dando. É tipo dando comida para criança bem devagar, sabe? É. É aos poucos aquilo ali. Então, a empolgação, eu já sei quem vai continuar e quem não vai. Sabe quem chega até o fim? Quem tem a paciência de ir fazendo passo a passo. Quem chega e faz aquilo que eu pedi, de verdade. Ah, quer fazer mais? Ótimo, mas primeiro faz aquele arroz e feijão ali. Né? Agora, eu tenho muito aluno, por exemplo, que não fazia o que eu pedia, não fazia o dever de casa, aí fazia outras coisas. Professora, eu não fiz o dever de casa, não, mas eu assisti um vídeo no YouTube. Eu falei, moço, volta pra cá, faz esse dever de casa, que a gente tem que fazer o arroz e feijão aqui, né? Então, Naquela assim, entrega de certificado lá no, na padaria lá que nós fomos, aquele moço que estava lá foi seu aluno, aquele que mora na Sibéria lá? cara, eu falo nele toda live. Ele foi meu Caramba, aquele. primeiro aluno. Esse aluno, ele é tão Meu Deus do especial. céu. Ele foi meu primeiro aluno. Foi com ele que eu descobri, cara, que o meu método era muito bom. E hoje ele mora na Sibéria, ele faz doutorado em matemática, mora na Rússia há anos, está super feliz lá. Aham. E você viu o russo dele, né? Caramba, o Eu cara que ensinei. declamando. Declamou poema, o cara arrebentou, cara. Show de Mas você bola. também arrebenta. Os meus alunos, cara, são maravilhosos. Você arrebenta também, Paulo. Você acabou de cantar o hino da Rússia aí, Katiusha. Ah, Você fala, você é desenvolto. E você conhece os meus outros alunos também. Eles são muito bons. uhum, E sabe qual foi o segredo? Foi ter feito esse caminho que você fez. Todos eles uhum. fizeram, mas eu digo, são poucos. Porque é um caminho que leva 5 anos, né? 5 anos. Para É, começar a falar. Agora não, agora vai vir a parte boa. Já está começando a vir. Não sei se você está sentindo, mas os cursos que a gente faz agora de conversação são muito mais leves. Muito mais, é. né? A gente já começa a mexer com vocabulário, já começa a pensar e tudo tá bem mais leve. Mas, assim, agora você sabe, porque você fez o caminho. Mas quem tá lá no começo, é tão difícil a gente conseguir mostrar isso pra pessoa, né? Dela ter Aham. falta de confiança. Pô, e vale a pena, né? No final das contas, não é uma língua Oxe, vale. impossível, né? É um idioma impossível? Não é, né? Não, não é, não é. Não Não acho é também. impossível. Ó, até a língua hebraica eu tentei aqui. Aqui do lado de casa tem uma comunidade israelita aqui, né? E ao mesmo tempo que eu estava estudando russo, no início, eu estava lá estudando o hebraico. Eu falei, não, não, para, são Fica bem muitas assim. letrinhas. Paulo, super Aí eu comum parei. isso. Eu tenho alunos que querem. Ah, professor, tem vários fazendo o meu EAD que fala assim. Eu pergunto, né? Tá gostando? A pessoa, tô sim, tô fazendo mandarim árabe, não sei o quê. Aí eu, Não dá, não não tem é como. querendo desmerecer ninguém, mas o russo vai exigir pra caramba se você quiser realmente estudar direitinho, né? E Deixa eu o fazer russo, depois desses o aí. russo ele te domina. Por exemplo, eu estava tentando, no outro dia eu estava pensando alguma coisa em inglês, e aí, ao invés de eu pensar e a palavra vir no inglês, não, estava vindo no russo. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando maluco nesse negócio. Já começa a Doido já. acontecer isso. Você introjetou o Exato. idioma, né? Tu introjeta o idioma, né? E você, caramba, tô ficando doido já. Que bom que você A minha, curtiu, Paulo. o que falta eu fazer ainda por exemplo, dentro de casa, eu pegar uma etiquetazinha e sair colando, assim, ó, Stenar, Stuhl, sei lá, Divan, Eu acho que você não precisa falar, televisor. não, porque você já está falando. Acho que essas aí você já aprendeu. Ah, Falou essa aquelas eu que você disse. ainda não sabe, sei lá, prego, sei lá, interruptor, algumas coisas assim. Aí você me dá também para eu colocar. Porque interruptor, Tem que né? botar. Ave Maria. Mas vocabulário é para sempre, assim, que a gente aprende, né? Uma das minhas preocupações quando eu era aluna de russo era, cara, primeiro, eu falava, eu nunca vou conseguir falar esse idioma, porque é muita coisa para pensar para fazer uma frase.
olhava as palavras não se parecem com o português, né? E eu falei, como é que eu vou decorar isso? E olha só, Paulo, quantas palavras vocês já sabem. A gente está agora na conversação e é raro vocês terem dúvida de palavra. É raro. Vocês já sabem muita palavra. Assim, agora, como isso entrou na cabeça? Entrou durante os 10 níveis. Ali, a gente estava aprendendo gramática e tudo, mas não é que eu não estava olhando para vocabulário. Tava sim. Sempre tinha palavra. É porque a gente a gente sempre pensa, Paulo, no que não sabe, né? Nas palavras, ai meu Deus, me faltam muitas palavras. Mas olha quantas você já sabe, né? Foi um progresso absurdo. Cara, foi 2 anos. 2 anos não é muito, não. Eu, para ter um inglês legal, eu estudei 5. E eu sempre falo isso para os alunos. Para saber um idioma legal, é de 3 a 5, seriamente. Eu sei que eu vou contra a correnteza, contra as modinhas daí, que todo mundo fala que é 3 meses, 6 meses, mas, cara, a real é que eu sou professora a minha vida inteira e eu realmente sei o que funciona. E funciona estudar de verdade, né? Não adianta atalho, né? É. E agora, o russo não tem como atalhar. Não tem. E a última pergunta, Paulo, é que conselhos você daria para quem quer estudar russo? Hoje nós temos aí, né, muitas pessoas no nosso Instagram, principalmente no último ano, né, que a Ontoletras foi para o online, foi para o EAD, né, foi uma transformação tão grande. E aí, enfim, saiu de Brasília, né, e foi para o mundo. Então, todos os dias as pessoas me escrevem interessadas em estudar russo. Todos os dias mesmo eu recebo mensagem. E eu sinto nelas, assim, uma dúvida muito grande. Tipo, será que eu vou conseguir? Então, aí eu, gente, vai conseguir. Mas que conselhos você daria para quem tem esse sonho? Porque tem gente que tem sonho mesmo. Não é nem só curiosidade. Fala, cara, eu sempre quis aprender, entendeu? O que você diria? Você que fez aí o caminho todo. Que conselhos você daria? Bom, Adriana, eu penso o seguinte. Primeiramente, a pessoa tem que ter um objetivo. E não ir somente pelo lado da moda, né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo. O idioma russo, por exemplo, vai me servir tanto para o trabalho quanto para dizer que eu sou um poliglota. Um exemplo assim. Último, mas é um exemplo. Então, a primeira coisa é um objetivo. E depois você vai mergulhar, vai meter a cara nos estudos, conforme for proposto pelo professor ou pela escola, e se dedicar. A dedicação é que vai te levar ao êxito, né? Ao sucesso da aquisição desse idioma. E aí vem um conselho que eu dou a mais, é não ficar somente naquilo que a escola está te dando, que tu está aprendendo ali. Você tem que olhar, na minha visão, YouTube, ouvir música, assistir filmes, ler bastante, porque com isso você vai adquirindo vocabulário, etc, etc. E isso faz você se motivar. Conhecer outras pessoas, fazer amizade no VK aí, como é que é o VK, né? VKontakte. No VKontakte, no Facebook, conhecer pessoas. Nem que você vá usar o Google Tradutor, que ele não vai traduzir o russo verdadeiramente, mas já ajuda. Você consegue se comunicar com qualquer outra pessoa, mundo afora. E eu acho que é isso. E se dedicar, dedicação, procurar essa motivação, entendeu? Eu acho buscar. Que isso que você falando fez uma grande diferença no que eu vejo em você e no que eu vi em muitos outros, né? Muitos alunos, a maioria, se atém ao que eu dou. É bom, não é ruim não. Vai para a aula, faz o que eu dou, né? Confia em mim, bonitinho, vai chegar lá, vai chegar. Agora, você fazia o que eu pedia, direitinho, bonitinho, e você fazia muita coisa por fora. E eu sabia disso, porque eu sentia, quando você voltava para a sala de aula, a sua pronúncia, o seu vocabulário, né? Então, assim, eu acho que você é uma pessoa perfeita para dar dica, porque você conseguiu juntar o que eu tinha para oferecer de melhor, que era te explicar a gramática, com a conversação. Você não abandonou essa sua confiança na conversação, né? De que, comunicação é importante. Eu te convenci que gramática era, mas você manteve aquilo ali da conversação também e você soube lidar com os dois, Paulo. Isso é muito legal. Sim, sim. Não, eu busquei, né, chegar nesse ponto, porque, Adriana, a gente tem aula às sextas-feiras. Se eu tiver aula contigo, às quintas, né? Às quintas. Às quintas. Eu tenho aula contigo hoje, numa quinta-feira. Aí fechei o caderno. Eu fiz o da Masculinizadane, eu não fiz, deixei guardado. Eu só vou te ver na quinta-feira que vem. E o que eu faço nesse intervalo? Eu tenho aí 6 dias para aproveitar, entendeu? Então, esse é o meu conselho para os outros alunos. Se você ficar só no que a escola for te dar, você vai aprender, mas o tempo vai ser maior. Vai ter um tempo de percurso
maior para chegar até lá. Então, o quanto você puder acelerar no processo, o que eu digo no processo? É vocabulário, pô, você está ouvindo podcast, você está ouvindo como é que é uma pronúncia, e vale a pena você assistir o filme. Você não sabe o que eu... Ó, quando eu estava estudando francês, eu assistia, sabe o quê? Le Petit Prince, Caillou, tem um tal de Daniel o Tigre. Eu procurei Daniel o Tigre em russo. Eu assisto desenho animado, Daniel o Tigre. Que legal. Então, é muito legal. Então, tem que ser isso. Porque quando você está assistindo um filme, assistindo um desenho, você está vendo principalmente verbo de movimento. Paulo, o que você está falando é muito bacana. Eu fiz isso, só que eu fiz isso no fim. Eu, como aluna, eu fui fazer isso que você está falando que fez no final. E bombou meu russo, foi muito bom. Né? E foi buscar Então, toda essa comunicação fora dos livros também. uhum. Outra coisa, não sei quem está nos assistindo aí se vai ver, se vai entender. Eu pergunto à pessoa, cadê o livro? Né? Where is the book? É muito fácil no inglês, where is the book? The book is on the table. Eu pergunto, onde está o livro no russo? O russo vai virar para mim e vai falar o seguinte, o livro que você está perguntando, ele está deitado, ele está em pé? É desse jeito. Pô, caramba! Pois é. Entendeu? Entendi. O quadro, eu pergunto, cadê o quadro? Ele está aqui, é legítimo, né? Não, legítimo é deitado, Vicite. Vicite. Vicite na stene, o livro está E é legítimo muita na... nuance, né? É muita nuance. E aí eu te falo, para saber isso, você teve que estudar, não teve? Exato. Para você conseguir trazer isso para tão sonhada fala, teve que estudar, não tem jeito. Em algum momento alguém tem que te explicar isso, entende? Paulo, é muito importante, cara, entender a gramática antes. Muito, né? Mas você fez, acho que a fórmula perfeita, né? Que é a conversação. Eu pretendo, cada vez mais no meu EAD, eu tô fazendo isso. Você vai ver. Eu tô muito feliz que você comprou meu EAD também. Obrigada por prestigiar meu trabalho. Poxa, você comprou o nível 1 e você já tem os 10, né? Então, eu fiquei bem emocionada, feliz mesmo com a sua confiança. Obrigada. E lá você vai ver, Paulo, que eu tô tentando já fazer um upgradezinho aí do meu método. Eu já estou colocando uns elementos de conversação naquilo que couber, né? Naquilo que dá. E alunos como você me fizeram ver que é o caminho certo mesmo. Exato. Eu tenho umas ideias. Quando a gente voltar ao parque, eu tenho umas ideias para o verbo de movimento. Eu acho que eu já te falei isso, mas é importante. Sabe como é que a gente faz no meu trabalho? Você vai ensinar o soldado a desmontar um fuzil e a montar um fuzil. Você não fica só na teoria, lá na dasquinha, falando, primeira coisa, retirar o carregador, dar 2 blocos de segurança. Tu faz o bichinho, o menino, pegar o fuzil e mexer. Eu penso que para entender melhor o verbo de movimento, que eu sou meio burrinho, então eu preciso fazer o seguinte, Iá e Du para lá. E Du é uma só direção. Se eu for falar que eu vou no mercado, mas eu vou voltar, eu tenho que usar outro verbo. Então, eu penso o seguinte, que a gente vai para o parque, agora eu estou fazendo um verbo de movimento a pé, estou indo a pé até aquela mesa. Agora a gente pega um carrinho de brinquedo, finge que é um carro. Qual o verbo que eu vou usar agora? Eu vou ao supermercado de carro. Mas eu vou voltar? Eu não vou voltar? Eu acho que é uma ideia para a gente decorar e introjetar melhor os verbos. Claro, fazer um teatro, uma aula física mesmo. Eu acho legal, gostei. Eu aprendi muito verbo de movimento olhando as crianças no parque em Moscou. Eu ia lá e ficava chocada, assim, aprendendo muito também. Eu gostei da sua ideia. Vai rolar uma aula dessa, sim. Deixa eu ver os comentários. Você pega uma cartolina e desenha um carro, desenha uma bicicleta e desenha E o a pé você não precisa desenhar. O próprio aluno vai andar lá no parque de uma mesa para outra. Bota lá na outra mesa escrito assim, ó, magazine, na outra, supermercado. E pronto. A sua veia de letras floresceu, hein? Você que é formado em letras, olha só, hein? Tá vendo? Se vê que é um professor. Se vê que é um professor. Quem sabe um professor de russo, né? Daqui a pouquinho já dá, hein? Deixa eu ver aqui o comentário do Sérgio. Sérgio, tem uma galera tão interessante, tão inteligente seguindo a gente, cara. Adoro que os nossos seguidores. O Sérgio falou assim, tem que se dedicar, porque na nossa própria língua levamos anos para falar corretamente.
Pura verdade, Sérgio. E as pessoas hoje buscam tantas fórmulas mágicas, né? A gente anda numa, sei lá, numa onda de superficialidade, né? Querer as coisas sem esforço. E aí, Há realmente, com o idioma não dá. uma coisa, Adriana, que eu nunca percebi do russo, talvez seja por não entender muito bem, mas eu nunca vi erro. Por exemplo, você fala assim, nós vai. Eu nunca vi nós vai do russo. Não, eles erram também, erra também. Erra, Erra. eu tenho Eles que erram perceber isso aí. Eu e, preciso ter esse infelizmente, ouvido apurado. você sabe que a nossa língua portuguesa ela tem sido cada vez mais mal falada, né? As pessoas, eu sei porque eu sou professora na faculdade de letras, eu formo professora de português, eu sou professora na faculdade de direito, eu vejo como as pessoas escrevem e tá grave a situação, muito grave. E eu acredito que a questão da nossa digitação nas redes sociais, né? Da gente estar lendo menos, escrevendo menos redação, né? Isso está acontecendo em russo também, essa deterioração do idioma. E eu vejo eles reclamando muito, igualzinho a gente reclama daqui. Sabe? Que caramba, estão assassinando a língua portuguesa. Lá eles falam a mesma coisa, estão assassinando o russo. Aí eu vou lá correndo para ver, né? Para ver se eu consigo sacar o erro que está acontecendo. Então, ó, todo mundo tem seus perrengues, sim, e é preocupante como que os idiomas, na verdade, estão sendo aprendidos de uma maneira muito superficial, inclusive o nosso. Inclusive, então, Sérgio, você tem toda a razão. Toda a razão. Tá? Inclusive o português, né? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Acho que é isso. Paulo, eu acho que a minha mãe tá assistindo essa live e eu quero mostrar uma coisa para ela. Ela riu quando... Mãe, você tá aí? Avisa se você tá aí, mãe. Me dá um oi aí, digita no chat. Porque a minha mãe, que foi minha aluna de russo, ela riu da minha cara quando eu falei que meus alunos iam estudar Katyusha, né? E aí ele falou que ninguém ia aprender essa música, então eu queria cantar com você. Aí você não tem um instrumentinho não pra gente fazer um acompanhamento? Vai? Não, Paulo, tem como. De noite, Paulo, ninguém tá assistindo, não é muita gente assistindo a gente, não. Galera, nós vamos tocar. Ó, acabou de entrar a minha professora de piano na sala. Legal. Isabel, minha querida. Nossa, gente, pensa numa professora maravilhosa. Isis, eu acabei de dar É aquela que estava lá com a gente na padaria, né? A Isis, então, é a Isis que eu falei para você, Paulo, que ela chegou aqui essa semana aqui em casa e eu sabia que eu não ia conseguir tocar clave de sol com a de Fá. Eu pensei, cara, eu vou decepcionar essa mulher aqui, né? Minha professora não vai querer mais me dar aula. E ela olha aí, quem sabe faz ao vivo. Ela foi comendo pelas beiradas, cara. Ela foi comendo pelas beiradas e me ensinou. Então, uma grande professora de piano aí, Isis Gamel. Paulo, vamos cantar Katyusha. Vou fazer umas aulas com a Isis, porque quando eu estudei piano, o professor ficava em divisão de tempo assim, ó. Pá, 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 pá. Cara, a Isis é maravilhosa. Paulo, pode fazer. Não, porque eu achei que eu nunca ia aprender. Eu não tenho muito assim, talento para música, né? Eu acho. E, cara, ela consegue fazer milagres, assim, muito legal. Mas aí, vamos cantar, Katyusha? Vamos cantar. Quer que eu pegue a letra? Pega um instrumento aí pra gente fazer o acompanhamento. Vou pegar a letra. Pega a letra. Tá fácil. Qualquer apostila aí tem. Peraí, deixa eu ver vai aqui. Vai lá, enquanto eu falo pra galera aqui. Pessoal, estamos finalizando uma live com o nosso aluno Paulo Souza. O Paulo fez o nosso curso completo, é um curso de 5 anos, ele fez em 2. Então, ele fez o curso de russo inteiro, do começo ao fim, em 2 anos. Fez 10 níveis aí de gramática. É um aluno que sempre gostou muito do método comunicativo, que não é o que eu uso gramatical. Mas é um cara que, olha, acreditou no meu método aí, uniu, né, o meu método a outros aprendizados aí que ele estava tendo por fora e hoje está tendo um russo aí que só nos orgulha, tá? Então, é um dos nossos alunos mais queridos, entusiasmado. Ele é também músico, né? Ele toca alguns instrumentos. Quem é esse camarada que você está falando? É você, Isis, a gente vai cantar. Cara, tem uma professora de canto. Misericórdia. Olha isso. Olha, tá aqui, gente. Olha aí, todos os alunos aí, ó. Katyusha. Vamos ver o que ela fala. Isis, você podia cantar com a gente, eu vou te ensinar essa música. Gente, eu acho que ela canta essa. Isis, você canta também. Gente, o Instagram podia tanto deixar chamar mais um. A Isis está falando aí que você é uma ótima aluna. Não, mas entrou é minha amiga. A Júlia entrou aí. Olha, que legal, o pessoal que gosta de russo. A gente vai cantar Katyusha, pessoal. A gente vai cantar Katyusha. Quem souber cantar com a gente. Vamos lá, hein? Vai, mas eu acho que não dá para cantar de 2, Paulo. Você canta e qualquer coisa eu entro. Será que dá para cantar de 2? Vamos cantar. Porque você vai ter que completar as partes que eu não sei. A galera tá falando para você tocar algum instrumento, Paulo. Não, é que já tá muito tarde. Não, Paulo, toca alguma coisa aí. O que tem que dar para pegar? Tem nada, vou tocar na mesa aqui. Não, uma outra hora a gente toca. Oi?
Não, então a gente vai ter que rolar a parte 2 aqui. Não, a gente faz uma parte 2 depois. Galera, então, ao vivo para vocês, Paulo Souza cantando Quem é que está em Corumbá? Tem aluno teu em Corumbá, Ana. Ô, Olha, Adriano. estamos aqui em Corumbá. Paulo toca teclado. É amigo seu, hein? Ó, o Renan Rebelo falou. Deve ser a Ana. Otin Haroshi é música. Renan, vamos cantar com a gente, ó, galera. Vamos lá? Todo Então mundo vamos preparado? lá. Com vocês, Paulo Souza. 1, 2, 3, vamos lá, Adriano. Razvestari, Avlani, Grush, Paprili, Tumani, Narekoi, Bihadi, Lana, Berekachusha, Navisok, Bereda Krutoi, Bihadi, Lana, Berekachusha, Navisok, Bereda Krutoi. Hadila, Pjesna Zavadila, Prastepovna, Sizovna, Pratavo, Katorava Ljubila, Pratavo, Tipisma Beregla, Pratavo, Katorava Ljubila, Pratavo, Tipisma Beregla. Onti pjesnja, pjesenka djevtilja, ti ljeti, zajasin sasje. I vajcu na davnjem pogranici, od Katjuša передай привет. И vajcu na davnjem pogranici, od Katjuši, передай привет. Tem mais, gente, mas tá bom. Galera, brasileiro, cantando em russo. Vai, a gente fez o nosso melhor aqui. Mas que pode, né, Adriano? Só a professora para me fazer cantar Katjuša. Me mata de orgulho. Paulo, a gente tem que... Olha só, a professora de canto e de piano, querida Isis Gamel, professora melhor desse país, tá dando palmas aqui pra gente, ó, dizendo que a gente é fofo. Muito legal, bom. Tô vendo aí. Muito bom. Paulo, foi um prazer falar com você. Muito obrigada. Prazer todo meu. Obrigada por ter confiado aí na gente, por ser um aluno tão bacana, né? Eu estou muito orgulhosa do seu processo, muito feliz. Você é um grande amigo, um aluno muito querido, sempre apoiou muito nossa escola, né? Eu vejo o quanto você torce, o quanto você veste a camisa. Recebi apoio também. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. E a gente vai, com certeza, fazer outras lives. Eu tô falando sério. Começa a ensaiar aí. Olha, eu vou ensaiar aqui no teclado com a Isis. E aí você tá joia. E a gente vai fazer uma banda. Não, mas eu não tô brincando não. É sério, tá bom? A Ontoletras Banda. Aproveitar a tua live aí, mandar um abraço aí, um beijão para essa família lá de Corumbá que tá nos assistindo aí. A Ana, o Alessandro e toda a família aí. O Passarinho. Passarinho é o filho dela, a gente chama de Passarinho, né? Mas é o Adrian, tem o Adrian e tem o Arthur, né? Um beijão para todos vocês aí em Corumbá que estão nos assistindo. Obrigada aos amigos do Paulo que entraram nessa live, obrigada às pessoas que entraram também, meus amigos, entrou minha mãe, minha irmã, entrou a Isis, professora de piano, entrou uma excelente professora de francês que eu tive lá no UNB Idiomas. Olha só, galera, faz questão de comentar o registro dela, o Instagram dela é laprofbabi. Foi a melhor professora de francês que eu tive na minha vida, maravilhosa ali da UNB Idiomas, então eu fico muito feliz que ela esteja aqui. Beleza, galera? Então, muito obrigada. Paulo, beijo grande, vejo você na próxima semana na nossa aula de conversação. Valeu, Adriana, eu que agradeço por tudo aí. Beijo. Pacá, pacá. Pacá, pacá.